A molecada, olha quem chegou, o mentiroso favorito. Eu disse que hoje ia ser o segundo do Greatest State Engineer, mas não fui, né? Digamos que assim, o nosso senhor Lin tá há muito mais tempo nesse canal, então ele tem que ser respeitado. Quando ele bate 50 mil, ele volta. E moleque, o bagulho tá brabo, não dava, mano, o bagulho vem forte. E eu tô louco pra saber o que vai acontecer com aquele elfinho. Bora, sem mais enrolação, dali. Cês se lembra que o Protinha dormiu lá no quarto com a Candela e mais uma vez entrou no mundo dos sonhos. Só que dessa vez o sonho que ele tá é completamente diferente. Tá num cenário apocalíptico com tudo destruído, um fim do mundo. E lá no centro de toda essa destruição tá o elfo com a espada cravada no peito. Quando ele se aproxima, o elfo diz: "Ó, meu salvador, essa alma vagante está esperando aqui por milênios." O Protinha que tava escalando um pilar, pego meio sem jeito ali, fica, cai pra trás. Opa, acho que eu entrei na cutscene desse NPC. Será que eu finjo que tá tudo bem? Mas assim, não era muito bem o que eu esperava. Isso não parece ser uma batalha do século contra o final boss. Pô, mas quando você ativa uma cutscene nos jogos com um NPC importante, eles sempre te dão uma missão. E outra, ele me chamou de Salvador. Em jogo de RPG, quando alguém te chama de Salvador, tem 120% de chance de você ser um jogador. Bom, combinando essa cena com as coisas que ele tá falando, já dá até pra adivinhar boa parte dessa história. Primeiro, uma catástrofe deve ter acontecido nesse lugar. E esse elfo na minha frente, ou ele é o cara que causou tudo isso, ou ele não conseguiu salvar isso aqui. E é por isso que toda essa tragédia aconteceu. Quando ele acordou, ele percebeu que todo mundo já tinha ido. Ele não conseguiu aguentar a dor e o remorso, então ele decidiu se selar ou se matar. E carregou esse tormento todo esse tempo, até que alguém que possa salvar esse mundo apareça. Ai, esse com certeza é o plot dessa história. Olha, a espada que ele tá segurando realmente é a espada que o Joseph me deu. Mano, agora eu tenho certeza. Quando você vê alguma coisa na realidade, ela aparece nos seus sonhos. Eu fiquei olhando e pesquisando sobre aquela espada o dia inteiro e, olha, tá aqui no meu sonho. Ele chega perto, como esperado do meu subconsciente. Eu, pelo visto, fiz um bom trabalho. A clareza dos detalhes, a atenção das coisas, caraca, acho que eu venho lendo muito mesmo. O elfo, sem se mover, fala: "Em nome do meu reino, eu agradeço você por fazer a espada sagrada brilhar mais uma vez. Esse é o terceiro pecado imperdoável que eu cometi." Espada sagrada? Bom, deve ser essa aí que tá atravessada no corpo dele. E também é que o Joseph me enviou, né? Eu tava me perguntando por que a espada parecia meio suja. Só depois que eu percebi que aquela sujeira fazia parte do design. É como se ela tivesse um sistema de autocompressão se segurando, alguma coisa assim. E pelo visto, aqui no meu sonho, eu peguei o crédito por tudo isso. Hehehe, como esperado, no meu sonho eu fico com toda a parte boa. Aí ele fala: "De nada, pô, é isso que eu costumo fazer." Continua pensando. Normalmente, esses personagens que tem um monte de raiva, são solitários, eles recusam se comunicar com os outros, e isso aí acaba fazendo com que eles tenham que causar um monte de tormento, responsabilidade, e eles não conseguem lidar com tudo isso. Sorte minha que eu não tive nenhum outro cliente assim, além do Joseph. Não parece ser algo ruim dar uma esclarecida nas ideias desse cara. Ele se senta no trono. "Se esse é o terceiro, será que você gostaria de compartilhar comigo os outros 2 pecados que você cometeu? Eu quero escutar a sua história." E isso aí, moleque, eu vou fazer com que ele converse. Eu não tô tentando jogar sal na ferida. Essa aqui, na verdade, é uma chance dele expressar suas emoções. E outra, foi ele que começou a falar dos pecados, então, né, provavelmente ele tá querendo conversar sobre isso. O elfo tá olhando: "Se você quer escutar a história de um pecador, vai ser um prazer te contar." Como esperado, esse cara tá louco pra conversar sobre suas dores. A mesma razão pela qual os vilões adoram ficar contando histórias grandiosas e como eles vão destruir o mundo. Ou talvez o cara que escreveu essa história queira revelar a verdade mais cedo e dar uma chance pro protagonista participar da história. Será que era um truque? E aí ele fala: "Então, qual que é esse pecado que você tava falando?" O elfo: "Há 1000 anos atrás, em uma era sem fogo e sem luz, eu era arrogante e tentei matar um deus. Tudo isso porque eu queria uma terra para minhas pessoas. Só que eu enlouqueci só de olhar para esses deuses. E esse foi o pecado da minha tolice."
Eu era o rei deles, só que eu matei todo o meu povo depois de perder minha cabeça. Eu destruí o meu reino com as minhas próprias mãos. Esse foi o pecado da traição. Eu tava carregando a espada sagrada, mas eu usei ela para derramar sangue da minha própria raça. No final, tudo que eu pude fazer foi selar essa minha alma corrompida e suja, para que ela nunca mais brilhasse, removendo de uma vez o último símbolo sagrado desse reino. Esse foi o meu último pecado, a ignorância. Eu criei todo esse reino com as minhas mãos, e com essas mesmas mãos eu o destruí. Após milênios, essas coroas se tornaram minhas algemas. As pessoas me chamam de O Exilado Candela. Caraca, molecada, eu já esperava, mas caramba. Um pratinho é bom. Como esperado, eu acertei tudo. Esse elfo parece ser o espírito dessa espada agora. Bom, é uma tragédia. Aí ele fala, você me chama de seu salvador? Mas eu não salvei você. E o seu reino, ele já foi destruído. Dá uma olhada em volta, tudo o que você fez. Ainda tem algo que você queira que eu faça? O elfo segurando a espada. A gentileza que você demonstra faz eu sentir vergonha de mim mesmo. Mas, por favor, não fica bravo. Eu nunca nem tive o pensamento de que eu deveria ser salvo. Você já me ajudou tanto. E a minha nação, ela já se tornou cinzas da história de anos atrás. Eu não tenho mais o direito de fazer nada nessa terra. E não importa o que eu faça, nada vai pagar meus pecados. O Protinha tá olhando. Meu Deus, porque toda vez que eu falo, ele parece uma criancinha que tá tomando bronca dos pais. Esse cara, ele tá aqui se condenando depois de ter sido selado todos esses anos. Não importa o que as pessoas digam pra ele, ele pensa que tá tomando bronca. Parecia que tava todo calmo e controlado do lado de fora. Só que instantaneamente entrou em colapso quando eu perguntei uma coisinha pra ele. Eu preciso dar uma iluminada no conhecimento dele. Você já disse demais. Você só desistiu de você mesmo. Você disse que é um pecador, mas você diz que não quer pagar pelos seus pecados. Isso quer dizer que você tá correndo das responsabilidades? O que eu vejo no fim é que não tem significado nas suas ações. Tudo é só covardice. Você já prestou atenção pro que aconteceu no seu reino depois do que você fez? O que aconteceu com o resto do seu povo? Eles estão vagando pelo mundo? Ou será que eles conseguiram reconstruir suas casas em um outro lugar? Você é muito poderoso, mas tá só se condenando aqui, mentindo pra si mesmo, criando desculpas para que você não tenha que carregar a responsabilidade. Sofrer junto com o seu povo é o que você tinha que ter feito para conseguir o perdão dos seus pecados, ao invés de ficar se escondendo aqui. Você não merece nada. Essa aqui é a punição pelas coisas que você fez. Depois de todos esses anos, você ainda não aprendeu nada. Só continua voltando, voltando e voltando, ainda esperando alguém vir aqui te perdoar. Você já pensou por um segundo que, enquanto você tá aqui parado com essa espada, o seu povo sofre mais do que você? Pense por conta própria o que você deve fazer. Ninguém é o seu salvador, só você pode se salvar. O elfinho, coitado, velho, começou a chorar, mano. Você tá certo, mas a minha ignorância, ela é muito profunda. Se não fosse pela sua direção, eu não saberia o que fazer. Mas eu tenho medo de cometer os mesmos erros novamente. O Protinha, parece que ele quer que eu dê algum tipo de direção, de que eu seja um guia. Ele quer tomar alguma decisão, tá? Aí o elfo, por favor, me perdoe por ser tão presunçoso mais uma vez. Eu quero ser a sua espada. Eita, moleque! Por favor, seja piedoso. Permita um último pedido desse pecador. O Pratinha tá... calma. Pera aí. Essa é minha espada? O que ele quer dizer com isso? Isso aqui já tá meio confuso demais. Ai, julgando pela aparência, ele tá disposto a ser leal a mim. Ah, entendi. É tipo quando você chega na Vila dos Iniciantes e aí recebe um membro para sua PT. O Rei dos Elfos se tornou membro da sua party. O jogador Linji obteve a espada do vilarejo. Ah, entendi. Ele vai até me entregar a espada mais legal desse lugar. Beleza. Tem certeza que você já pensou sobre isso? Essa vai ser sua decisão final? Ele tá, bom, eu não sei quão mais esse sonho aqui vai durar, né? Então esse personagem tão tristinho merece um pouquinho de terapia e esperança. Vou ajudar ele a encontrar o propósito de vida novamente. Isso é uma boa ideia. Eu sou um cara tão bonzinho. As coisas que você realmente quer não podem ser feitas só comigo dizendo algumas palavras. É você que vai ter que tomar atitude e conquistar seus objetivos, pelos pecados que você omitiu e pelo tempo que você desperdiçou. Ele tá lá. Essas palavras não são pra destruir a confiança dele, é só pra dar uma cutucadinha. Isso vai ajudar muito. Como esperado de mim, eu sou um raio de esperança pra esse cara.
As pessoas que você há muito esqueceu, elas não irão vir aqui pra te perdoar. Se você vai ficar esperando igual um covarde aqui, então eu espero que você fique aqui pra sempre. Eu entendo. Como punição, a minha alma há muito vem sendo destruída. E aquele profundo e cruel ódio que estava preso em mim como se fosse uma louca maldição, foi tudo o que sobrou quando a maldição foi dispersa. Nada além da obsessão da minha alma. Você tá certo, eu só tô usando o perdão dos outros como uma desculpa para tentar escapar. É verdade que eu não tenho direito algum, mas não é que eu não mais tenha o direito de poder ignorar o povo, é que eu não mais tenho o direito de me manter fraco nesse lugar. Dessa vez, não mais existe glória, não existe mais rei dos elfos Candela, eu sou apenas um exilado retornando à minha terra. Antes que eu finalmente desapareça, eu realmente preciso pensar em algo, ao invés de ficar aqui esperando o perdão de alguém. Mesmo que essa terra não mais seja o meu reino depois de milhões de anos, o meu povo ainda vaga por esse lugar. Depois de uma dezena de milênios, os titãs e os elfos que antes vagavam por aqui, agora todos viraram parte da história. Incontáveis pessoas foram mortas pela maldição dessa espada demoníaca. As suas loucuras, ódio, raiva, todas elas machucavam a minha alma. A alma que, uma vez vislumbrou a história de Azer e também viu um reino que antes era tão poderoso e glorioso virar uma lenda sobre nada no final. Humanos. Havia um tempo quando eles criaram uma grande cidade chamada Nokin em uma terra deserta. Ela era gloriosa como o reino que uma vez eu comandei. A roda do tempo não vai mais esperar. O reino dos elfos não pode mais ser reconstruído. Então, só tem uma coisa que eu posso fazer. Dessa vez, eu ainda consigo usar a força que me sobrou para proteger a minha terra e as pessoas. Uma última vez. Ao invés de desaparecer silenciosamente, eu prefiro queimar tudo que tem dentro de mim. Eu acho que só tem mais uma única coisa que eu consiga fazer. O Protinha tá só observando toda essa história. O elfo agarra a espada no peito. Por favor, leve essa espada como a sua arma e mate o deus daquele sonho. O Protinha, finalmente pelo visto ativei a missão, hein? Caraca, mas isso aqui não parece muito fácil não. Esse sonho aqui tá falando sério? Querem que eu mate um deus logo na primeira missão? Ou será que é um daqueles tipo tutoriais pra iniciante? Mas o Candela tá lá. Milhares de anos atrás, eu tive a ambição de matar um deus, mas me acovardei quando cheguei em sua frente e olhei em seus olhos, o que resultou em todo o meu reino ser aniquilado. E agora, milênios depois, nesse mesmo pedaço de terra, eu quero finalmente completar essa ambição. Não é pro meu próprio bem, é pras pessoas que ainda vivem nessa terra por mim. Eu vou te entregar minha absoluta lealdade e o mais precioso item que eu possuo, na esperança de que você vai me perdoar por exagerar em um último pedido antes do meu desaparecimento. O Protinha fica meio sem graça. Calma, pera aí. Pra ser honesto, assim, quando fala de luta, eu não sou muito bom nisso, não. Ali, pô, pra ser sincero, assim, eu sou um dono de uma livraria, pô. Eu não sou tão forte, assim. E é algo que eu nunca nem tentei na vida real. Pô, por que meu sonho tá pedindo umas coisas dessa? Essa é a parte ruim de um sonho lúcido. Quando você sabe que tá sonhando, tu não vai conseguir fazer o que tu não consegue fazer. Eu não ligo de falhar. O problema é que eu vou ficar ridículo tentando fazer isso aqui. Mesmo que seja só um sonho, eu falei um monte de coisa pra esse cara. E aí no final eu vou ficar balançando a espada todo torto. Meu Deus, eu vou passar uma vergonha. Vai acabar com a minha reputação como instrutor. Como um conselheiro da vida profissional, eu não posso destruir toda a minha carreira assim. Mas também, se eu desistir disso aqui, como é que eu vou guiar meus clientes? O elfo tira a coroa da cabeça. Você não precisa se preocupar. Eu vou ser a sua força e até mesmo a sua morada. Eu te disse, eu vou me tornar a sua espada. Mesmo que eu não mais seja um rei, eu ainda estava usando essa coroa quando eu morri. Agora que esse reino já se foi há tanto tempo, mas ninguém pode usar essa coroa. Esse é o meu mais precioso tesouro. Talvez não valha nada para os outros, só que agora eu entrego ele para você, para mostrar o quão disposto eu tô a abandonar toda a glória do passado. O Protinha pega a coroa. Caramba, o design é tão complexo, mas ele é tão leve. O material, será que são galhos especiais? A coroa então emite um brilho e aí meio que desaparece o sumiu? Não, ele olha no punho e ela fez uma tatuagem nele. O elfo, a coroa agora é parte da sua alma. Ela é uma marca que pertence ao rei dos elfos. E a única coisa que eu posso usar pra mostrar minha gratidão pra você. O Protinha tá, se esse é o caso, pensando, bom, isso aqui não
tá parecendo que eu fiquei mais forte, não. Parece só que desenharam um bracelete aqui no meu punho. O elfo então fala: agora já começa a sair uma aura dourada, agarra a espada e começa a se levantar. Para na frente do prota que tá... Meu Deus, eu não tinha percebido porque ele tava de joelho, mas esse cara é muito mais alto do que eu esperava, pô. Esse cara tem o quê? 2,5 metros? O elfo olha pra ele: por favor, puxe essa espada. A partir de agora eu vou lutar ao seu lado. O protinha agarra a espada, só que no momento que ele toca, o elfo desaparece na frente dele. E ele começa a entrar no que parece fragmentos de todas as memórias do Candela. Desde o momento em que ele é coroado como rei dos elfos, assume o comando de todo o reino, até a hora que ele enlouquece, perde a cabeça e tá frente a frente com o deus que ele decidiu lutar. Então essa foi a vida do Candela. Por mais que tenha algumas cenas traiçoeiras no meio de tudo isso, e eu não consiga saber o que aconteceu depois dele enlouquecer, nessa era, no tempo quando não mais existia luz nem fogo como ele mencionou, ele foi o único que se agarrou à luz e às chamas, como se o próprio carregasse um sol, indo contra todo o mundo e se jogando em direção ao Deus. Sem dúvida alguma, ele foi o mais corajoso que existiu. O pratinha: ué, isso aqui não parece mais aquela cena no altar, ué, que aconteceu? Oxe, minha voz? Aí ele pega no cabelo: isso, ele assumiu o corpo do Candela. Agora eu tô entendendo, e eu tô em uma cena da memória dele. Depois daquela conversa, eu dei uma revivida na vida dele e agora eu tô assumindo o seu papel. Será que isso aqui é tipo o sonho dentro de um sonho? Algo similar a isso? Ele se vira e tem um grifo gigante na frente. Caraca, esse sonho aqui é muito bonzinho. Olha essa situação. O rei dos elfos é poderoso, mas ele tem medo dos deuses. Então ele tá implorando pela minha ajuda. Eu preciso usar a espada sagrada e matar o novo deus. Então eu preciso fornecer a inteligência e a orientação pro Candela. E foi assim que eu assumi controle do corpo dele. Em outras palavras, na verdade eu tô controlando a alma dele, né? Além do que esse grifo é tão fofinho, eu ficaria fazendo carinho nele por um ano inteiro. Será que eu devia colocar um gatinho na minha loja? Ai, deixa eu focar no que é mais importante, né? O Candela disse que antes ele protegeu as pessoas de sua terra. Então isso aqui deve ser o quê? Um tipo de campo de batalha, né? Ou uma dungeon, algo assim? A atmosfera desse lugar parece que tá prestes a aparecer um chefão. E eu tô louco pra enfrentar um chefe nessa conta roubada. Tem o rei dos elfos e uma espadona equipada. E aí ele fala: Candela? Sim. Opa, você tá aqui? Pelo visto você assumiu uma forma espiritual da sua própria espada. E aí pergunta: o deus que você mencionou, ele tá aqui agora? Um raio então cai dos céus e tem uma mão gigantesca com um machado saindo. Ah, molecada, a gente volta lá pra treta da Jishu. Meu Deus, eu quero saber o que é aquela mão. Ela que tá lá no X1 dos lobos, filho, toda arrebentada. Que merda, esses caras são loucos demais. Como esperado, eu ainda não sou forte o suficiente. Eles nem mais parecem querer viver, não restou nada de consciência em seus olhos. Eles só estão procurando sangue e a morte. Eles não mais são humanos, só são bestas dos sonhos. O Alec já tenta dar um ataque ali, ela desvia por pouco, filho, e formou um pote de sangue embaixo dos dois. Ai, eu tô com uma sensação ruim disso aqui. O Alex não ficou longe de mim durante toda essa luta do abismo, e ele tá jogando o corpo de todos os caçadores nesse buraco como se fosse intencional. O que ele tá fazendo, isso não é normal. Tem alguma coisa errada, ele tá fazendo isso de propósito. Eles propositalmente estão tentando defender esse lugar, fazendo com que eu pense que o ninho foi destruído, mas esse não é o caso. O Alex então, as oferendas agora já são mais que o suficiente. Aí a Ziju percebe: entendi. É por isso que ele não tava se importando nem com os caras do lado dele que tava se machucando. É porque o Alex, ele queria os cadáveres. E aí, moleque, já aparece um círculo mágico. Aquele ovo com os cristais sobe no céu, solta uma explosão. A Zishu, coitada, já tá se tremendo ali toda. E olha quem que surgiu. Ué, não é o cara lá do sonho do Prota, filho? Apareceu na realidade. O Alex tá lá: oh, Deus, o grande Deus da chuva, eu finalmente consegui. Mortais tolos, apreciem, ele nasceu. O bichão tá só erguendo uma machadada na direção da Zishu e ela tá lá. Essa pressão que eu tô sentindo, e isso tá no reino de um deus, eu não tenho dúvida. A diferença é grande demais. Se não fosse a vontade de Asu mantendo a minha consciência, o medo e o terror instintivo já teriam feito eu enlouquecer agora. O Alex ali do lado no mar vermelho, filho, tá soltando um monte de encantamento e tá começando a explodir, tá saindo um olho dele. E eu acho que ele deu uma enlouquecida, filho. E lá embaixo do deus
Deus e ele explode. Que triste. Então é assim que termina a vida do antes líder dos Lobos Brancos. Até mesmo em sua última respiração, ele não conseguia abandonar essa sua adoração inexplicável pro Deus que saiu do ovo. Ele matou todos os magos negros no culto escarlate, secretamente assassinou centenas de cidadãos, desistiu do Lobo Branco que ele estava tomando conta por décadas, e o Deus que ele foi tão longe para invocar não olhou para ele nem mesmo uma vez. Não tem mais nada que eu consiga fazer aqui. A melhor opção agora é fugir. Eu ainda consigo enfrentar alguém do rank destrutivo se eu der tudo de mim, só que as chances de vitória são muito baixas, mas aquilo ali tá no reino de um Deus. É melhor deixar pra Torre dos Instrumentos ou a Sociedade da Verdade? Bem lá longe, olha quem também tá encarando Deus. O Ackerman. Caramba, isso aí já é loucura. Esses lunáticos, eles realmente invocaram um Deus dos sonhos. Isso não é algo que um ovo ordinário consiga invocar. Esses ovos são como se fossem parasitas demoníacos de certa forma. Eles possuem a habilidade de atrair os humanos durante sua juventude, fazendo com que quem os toque manifeste a ganância. Com mais longo contato, mais sério isso fica. Quando então ele absorve nutrientes suficientes, se torna o ovo de uma criatura dos sonhos. Sobre as circunstâncias certas, a criatura então pode vir para a realidade. Em outras palavras, um ovo maligno desses é como se fosse um portal de uso único. Bom, eu acho que agora todos os mutantes de Nokin estão sentindo isso. Isso aqui não é só mais a realidade. Uma rachadura entre o mundo dos sonhos se abriu. A divisão entre a realidade e o mundo dos sonhos, tudo tá começando a se mesclar. A criatura, mano, é muito gigante e o mar de sangue em volta dela só tá aumentando. O Ackerman pula. Opa, esse monstro já tá expandindo o território dele? Eu não posso ficar aqui não. Se aqueles cavaleiros velho e os escolares não tomarem nenhuma ação logo, as coisas vão ficar muito sérias. Bom, isso aqui não é da minha conta. Tá na hora do Ackerman se retirar. Atenção para todos os departamentos da região central. A Sociedade da Verdade aprovou o código A3 e liberou o acesso a equipamentos de nível 4. Senhor, o código A3, ele dá acesso ao canhão destrutivo das estrelas. O acesso foi aprovado. Retornem todos para suas posições. Senhor, o canhão de destruição estelar está pronto. Nisso a gente vê todo mundo ali se ajeitando, cara, tá rolando uma treta lá na Sociedade da Verdade. Todos os membros fiquem preparados. A Sociedade da Verdade vai dar o primeiro tiro com o canhão destruidor estelar. Todos do time 1 até o time 4 se preparem para lidar com as bestas dos sonhos que estão saindo daquele lugar. Time 5 e 6 se preparem para começar o segundo round de ataque como planejado. O resto vai dar cobertura pro canhão destruidor de estrelas. Agora comecem a se mover. Se eu ver qualquer um de vocês fazendo corpo mole, vou mandar vocês pra plantar batata lá com aquele velho do Joseph. O Winston Grimson, capitão do esquadrão de combate da Sociedade da Verdade e o atual Cavaleiro da Luz. Tem um molequinho ali caído no chão. O que tá acontecendo? Da onde que aquele monstro veio? Meu Deus, o senhor Joseph, o que eu faço? Um cara chega. Greg, o que você tá fazendo aqui? Você tá machucado? Irmão Cloud! Ai, eu sou o vice-capitão pra você, tá? Mesmo que você esteja em treinamento, você devia saber que você é um dos discípulos do mestre. Irmão, quero dizer, capitão, o que é aquele monstro? A Sociedade da Verdade e a Torre Secreta dos Instrumentos, eles já não tinham matado o culto dos Lobos Brancos? Sim, eles foram bem rápidos nas suas atitudes. Deveria ter sido impossível para aquele ovo conseguir criar alguma coisa nesse tempo tão curto. Eu pensei que as coisas finalmente tinham se acalmado, mas a loucura daqueles Lobos Brancos era muito além do que todos imaginavam. Quando eles perceberam que matar os inocentes não era o suficiente para criar uma rachadura daquele tamanho, eles começaram a matar a si mesmos. E é por isso que ninguém esperava que, bem agora, sem aviso algum, uma rachadura dos sonhos se abriu. O moleque ele tá tentando se levantar. O que a gente faz? O mestre Joseph, ele também não tá aqui. Como que a gente vai vencer esse monstro? Se continuar assim, isso não quer dizer que a gente não vai proteger nada. Como esperado, eu não consegui nada na minha vida inteira. Irmão, levanta a cabeça. Aí, toma-lhe um tapão. Vice-capitão, que cara é essa? O que tá acontecendo com esses olhos? Por que tu tá chorando? Muito tempo atrás, o mestre uma vez disse pra mim quando eu tava treinando. Aí a memória do cara, filho, tá parecendo o Cloud. Mestre, eu não consigo, esse é meu limite. Alguém tão fraco como eu, não tem como ser forte igual você, mestre. Já toma tapa na cara também, seu tolo. Como você tem coragem de falar isso? Você ao menos se considera um cavaleiro da Torre dos Instrumentos? Se você é um homem, você tem que ficar mais forte pelo bem dos outros.
outros. No mínimo, você tem que tentar se levantar todas as vezes, não importa quantas você caia. Olha pra você, pra esses olhos, essas lágrimas, que é isso? Do jeito que eu tô agora, eu só posso me aposentar como Cavaleiro da Luz. E como meu discípulo, você devia entender o peso que você tá carregando. Essas lágrimas no seu rosto, elas protegem os cidadãos? Será que elas ajudam a manter a paz em Nokin? Se não, é melhor você ficar de pé e continuar treinando. Se até mesmo os cavaleiros da Torre Secreta dos Instrumentos não se levantarem para lutar nesse momento crucial, quem mais em Nokin pode proteger esse lugar? Não importa se você é fraco ou não, não importa se a gente pode vencer ou não. Nesse momento crucial, a gente precisa ser aqueles que se levantam e lutam. Você realmente vai ficar caído aí chorando por causa de medo? Por acaso essas suas lágrimas derrotam os nossos inimigos? Pensa bem sobre as pessoas que morreram, você não sente vergonha? O moleque ficou motivado. Eu entendi, meu irmão, a reputação do Cavaleiro da Luz, o Mestre Joseph, ela tá em risco. Se tiver qualquer coisa que eu possa fazer, eu vou dar meu melhor. É isso, meu irmão, bora, esse é o espírito. Aí ele recebe uma mensagem do Joseph. É o mestre, o seu melhor estudante, Cloud, tá pronto pro combate, me dê suas ordens. O quê? Como assim? Ok. Irmão, eu tô pronto. Qual foi a ordem que o mestre Joseph deu? O mestre falou que aquela besta dos sonhos ter vindo até aqui foi suicídio. A gente não precisa se preocupar. É só ficar pronto pra limpar a bagunça. Como assim? O Winston recebeu a mesma mensagem e aí ele... Ué, ele realmente disse isso, Tifa? Sim, mestre Winston. Depois de eu entrar em contato com o mestre Joseph, ele perguntou pra mim aonde a besta dos sonhos apareceu. E foi essa resposta que eu recebi. Ué, ele não disse mais nada. Quando que esse velho ficou tão confiante? Mas isso realmente soa como ele nos antigos tempos. Rola uma explosão nos céus e ele... Ué, o canhão de destruição estelar? Tão rápido assim? Calma aí, isso não é o canhão de destruição estelar. Quem que é esse aí? Já na Torre Secreta dos Instrumentos, o vice-capitão tá puto. Ai, um probleminha igual esse lobo branco não era nada demais, mas agora eles ficaram fortes o suficientes pra forçar a gente a usar o canhão destruidor de estrelas. A gente vai ser forçado a pagar um preço muito alto por causa de um pequeno errinho. Mesmo que a Sociedade da Verdade não tenha medo de uma ameaça no nível Deus, isso não quer dizer que vai ser um oponente fácil. E tudo aconteceu tão rápido, a gente não teve tempo de se preparar. Tenho certeza que aquele bastardo do Diamond já vai colocar toda a culpa em mim. Que merda. Essa sequência de eventos é algo muito anormal. A rede de informações não tá funcionando, tem alguma magia de larga escala desconhecida acontecendo. Além do que, parecia que eles estavam muito familiarizados com as estruturas de Nokin. Isso não é coisa do Lobo Branco. Eu ainda tenho certeza, aquele cara, aquele dono da livraria, ele tá dando cobertura pra alguma entidade desconhecida. A gente ainda encontrou alguns traços mágicos em um lugar que o Lobo Branco tinha abandonado. O dono da livraria, ele deve ter alguma coisa a ver com tudo isso. Aparece uma mensagem vermelha. Que é isso aqui? Ele clica e tá lá, filho. Uma luz cortando os céus. De volta na cena, o monstrão tá encarando essa luz. E quem que chegou, molecada? What the fuck? Mano, como isso é possível? O Rei Candela, então, sabia que a criatura ia aparecer. E quando ele tava falando de matar um deus para proteger a Terra, no caso, é que antes a Terra dos Elfos era em Nokin. E como aconteceu uma rachadura nos sonhos, o Prota consegue lá no mundo dos sonhos afetar a realidade. E caraca, moleque, ele tá vindo com uma cara de mal, filho. Já chega na frente do bichão, saca a tal da espada de luz, dá-lhe um corte e... Nossa, explodiu a cabeça. Que isso, filho? O bichão já largou o machado e tá cambaleando ali. Nossa, arrancou o olho, já caiu no chão. E caraca, o bicho é muito grande, velho, mas pelo visto morreu. O Protinha / Candela tá ali nos céus, filho, e todo mundo da cidade tá encarando ele. Visualizando uma cena tão lendária como essa, todos estavam chocados demais pra dizer uma palavra. Naquele instante, a visão que foi cravada nos olhos das pessoas foi a de um rei que lembrava o sol, com um brilho glorioso. A sua forma era como a de um deus. Caraca, moleque, olha o Candela com os olhinhos do Prota, filho, que insano. O pessoal tá tudo travado ali, ninguém nem saiu do lugar. O Winston recebe uma mensagem. Capitão, o que a gente faz? A gente continua? Ele, todo mundo fica em posição, a gente vai proceder como planejado. Tudo bem, capitão? Essa luta ainda não acabou. Tifa, fica alerta e pronta pro combate. Entra em contato com o Conselho da Verdade e analisa exatamente o que é aquilo. Certo, mestre Winston? Talvez
Talvez essa criatura que apareceu do nada seja a maior ameaça nesse momento. Julgando pelos seus movimentos, isso só pode ser uma criatura dos sonhos. Eu não quero nem pensar sobre o poder que essa coisa mostrou. Em um instante, tudo parecia a representação de uma lenda antiga. O rei dos elfos da lua, Candela, aquele que olhou diretamente para um verdadeiro deus, a fonte de toda a praga, aquele que acendeu a chama no meio das trevas e criou uma terra para todas as suas pessoas. Mesmo que sua lenda tenha terminado em tragédia, a braveza que ele mostrou foi a maior de toda a história. Mas todo mundo sabe, é impossível que o rei dos elfos Candela seja revivido. Milhares de anos atrás, ele cometeu suicídio com sua própria espada, e sua alma ficou aprisionada na espada com a maldição que causava o ódio. Se o Candela não reviveu, só tem uma explicação lógica. Alguém acordou seu espírito ancestral. Só que, para invocar um espírito ancestral nesse nível, que tipo de sacrifício seria necessário? A espada demoníaca. Tá certo, essa espada era pra ela estar nas mãos do Joseph. O celular toca, ele vê que é o Joseph, já atende. Joseph, você? Ô Joseph, calma, velho amigo. Eu vi tudo. Eu já tô aqui no campo de batalha. A luz sagrada. Eu já sabia que o dono da livraria faria alguma coisa. Só que eu não esperava que era algo tão grande assim. E aí fala, eu sei o que você tá pensando. A espada demoníaca foi dada alguns dias atrás e foi aprovada diretamente pelos anciões. Você não tem que suspeitar, meu velho amigo. O que eu tô tentando dizer é que eu juro que a pessoa bem ali agora é o próprio Rei Candela. Ele ficava conversando comigo na minha mente por anos. Eu conheço ele muito bem. Aí o cara, como assim eles deram a espada? Pra quem que eles deram a espada? Documentos de número 114 e 113. Classificação de segurança máxima. Senhor Lin ou Lin Jie. Foi por isso que eu falei pra você que não tinha que se preocupar. Mas e agora? Tu sabe o que ele vai fazer? E outra, como que ele summonou um rei dos elfos? Calma aí, que aquela coisa tá tentando fazer? Ô, Protinha, só levanta a espada, filho. Tem um laser? Que tá vindo na direção dele? Alerta, alta reação de energia sendo detectada à frente. A mina fala, o canhão de destruição estelar, o Conselho da Verdade, eles não cancelaram? Lá no Conselho da Verdade, o vice-capitão tá batendo na mesa. Atira logo. Vocês todos, vocês não estão entendendo? Aquela coisa, ela veio de um sonho, é uma criatura dos sonhos. Em outras palavras, é o nosso inimigo. Os caras tá... A vice-presidente, eu assim, acredito que existe uma possibilidade de que o rei dos elfos esteja do nosso lado? Já toma-lhe uma na cara. Impossível, absolutamente impossível. Você sabe que tipo de existência criaturas dos sonhos são? Qualquer ser vivo, quando encontra perigo, sente medo e até expõe as suas fraquezas. Só que as criaturas dos sonhos, elas nunca se sentem dessa forma. Não existe a chamada justiça quando se fala de lutar contra criaturas dos sonhos. Existem apenas presas e predadores entre elas. Vocês estão entendendo? A gente não pode parar de atacar até ela não conseguir se mover. E ela é ainda maior que a anterior. Por que vocês estão hesitando? Atira logo! Aí o painel tá falando, acesso do código A3 foi dado, equipamento de nível 4 mais uma vez ativado, se conectando ao grupo de ação do canhão destrutivo de 1 ao 3, conexão completa, contagem regressiva para ativação do canhão estelar, coloquem todos os sistemas em modo de combate, grupos 1 ao 3, o canhão foi ativado com sucesso, todos os 3 sistemas comecem a carregar agora o tiro máximo, último mecanismo completo, o canhão de destruição estelar agora vai entrar na sua fase de ativação, todas as unidades de disparo deu o comando final. Calibração completa, carregamento final completo, transferindo toda a energia para o sistema de tiro, todos os processos completos, atirem. Puf, moleque, olha o tamanho do bagulho, filho, e foi isso que tá indo na direção lá do Prota, que tá encarando. Opa, uma segunda fase? Ou será que eles invocaram algum tipo de chefão aí, sei lá, bom, tanto faz, eu só vou dar um cortão. E aí, filho, rasga no meio o bagulho. A explosão é tanta que a chuva até acaba. Em uma espécie de laboratório em algum outro lugar ali, o cara fala, ué, a chuva parou? O cara de óculos, tanto faz, não é da nossa conta, até mesmo se os céus caírem. Vamos completar logo a nossa missão. Você tá certo. Bom, isso aqui é a base central, localizada entre a área superior e a inferior. Uma área inteira que foi desenvolvida só para as pesquisas do Conselho da Verdade. A gente tá no topo de tudo. Se acontecer alguma merda, o pessoal lá de cima que vai sofrer as consequências. O cara, isso é verdade. Mas ele recebe um aviso ali no celular e tá lá, alguma coisa tá errada. Um dos nossos lugares de
pesquisa foi destruído. Alguém invadiu a área mecânica. As fábricas 01, 07 e 013 já foram destruídas. Caraca, os materiais, tudo que estava guardado lá. A terceira leva daqueles ciborgues incompletos e todas as pedras refinadas. A gente precisa se juntar o mais rápido possível em uma zona segura. A fábrica 01 não é longe daqui. Se aquelas pedras instáveis explodir, nem mesmo esse lugar é seguro. Vamos correr pra lá o mais rápido possível. Ah, que merda. Aqueles ciborgues eram os melhores até agora. Rick, você tem ideia de quem ia atacar a gente? Eles escolheram a hora que a gente tá investindo a maioria dos recursos e estamos prestes a invocar a nossa besta dos sonhos de nível indescritível. O timing é muito impecável. Pô, Rick, cara, não tem por que a gente ficar se preocupando muito. Você vai ajudar os superiores a tomar as decisões e ficar se preocupando aqui? Vamos logo. Se isso tudo explodir, a gente realmente vai morrer. E tá explodindo tudo ali mesmo, filho. Os dois estão olhando assustado, tudo caindo lá pra baixo. Cara, meu Deus, mano, olha a tua língua, tu realmente explodiu tudo. Porra, vamos sair daqui, fi. Os dois começam a correr, mas aí o cara para do nada, olhando o celular. O que aconteceu? O canhão de destruição estelar, ele foi destruído. Calma aí, deixa eu ver. E aí tá a mensagem. Atenção a todos os funcionários de todos os departamentos. O canhão estelar foi destruído. Nós vamos começar um alerta de nível 1. E a mesma mensagem se repete 2 outras vezes. O carinha de óculos, por que eles enviaram as 3 vezes? Estão querendo enfatizar o que aconteceu? Aí ele, você não leu sobre o formato das notícias no manual da fábrica? Todos os alertas são enviados apenas uma vez por incidente. Isso quer dizer que 3 canhões estelares acabaram de ser destruídos. Pelo visto, os céus realmente estão caindo. Essa aqui que era a luta contra o chefão? Pô, mano, não tô satisfeito. Esse inimigo não tá fácil demais? Todo mundo tomou 2 tapinhos e morreu? Eu nem dei crítico, nem nada. Mas caramba, as mecânicas desse jogo são muito bem feitas. Esses inimigos misteriosos que apareceram no fim até me deixaram assustadinho. Pô, principalmente porque foi meio que do nada, né? Ai, esse jogo de realidade virtual é tão bom. Só faltou, mas sei lá, um pouquinho de ação. O físico do Candela com o espírito na espada faz com que o combate pareça que eu tô, sei lá, no tutorial, dificuldade no mínimo. Sendo honesto, acho que mesmo que eu não fizesse nada, eu ia vencer. Quem tá lutando é o Candela. Eu tô, sei lá, só ajudando nas decisões. Bom, mas pelo visto, esse cara assustador falou que eu conseguiria fazer tudo sozinho. E ele disse que no final, aquele deus não era o único que poderia fazer ele enlouquecer ao olhar. Então ele enfrentou um deus 10.000 anos atrás e outro agora? O Candela tá na espada falando. Isso mesmo. O seu nascimento foi uma grande ameaça ao meu povo. Só que, dessa vez, eu ouvi o seu conselho e eu protegi a todos com a minha força antes de eles serem aniquilados. Eu vou desafiar o Deus mais uma vez, encarar ele frente a frente como meu antigo eu. E usar toda a minha experiência para compensar os meus erros. Ô Pratinha, muito bem. Eu elogio toda essa sua dedicação. Você me escutou e está disposto a mudar. Agora vamos lá, vamos matar esse Deus. O Pratinho encarando o bichão, bom, eu acho que tá tudo bem, né? Não preciso ter medo. Eles podem parecer fortes, mas isso aqui é só um sonho. É um sonho, minha imaginação. No meu sonho, eu sou invencível, eu acho. Mas no final de tudo isso, eu acho que eu pensei demais. O chefão era gigante e parecia emitir uma grande pressão, mas o poder de luta dele era um lixo. Que desperdício fazer todo esse design pra esse bicho e ele morrer assim. A espada então voa e o Candela fala, acabou, obrigado pela sua ajuda. Eu realizei meu desejo e também usei o restante do meu poder para proteger a minha terra e o meu povo. Milhares de anos se passaram, tudo mudou. Isso aqui é o melhor que eu possa fazer. Fugir realmente é muito mais fácil que enfrentar. Se não fosse pela sua orientação, eu temo que eu nunca conseguiria encarar minha fraqueza. Obrigado. E aí o Protinha começa a ver o corpo dele se desfazendo. Então vai acabar assim, hein? Bom, tudo bem. O Candela, né, já morreu há muito tempo de qualquer forma. Era só que o seu ressentimento e ódio era tão profundo que ficaram fixos nessa espada. A sua alma só por isso ficou presa por milhares de anos. Para ele ter conseguido ser capaz de usar toda a sua força restante para proteger seu país mais uma vez, isso sim é a verdadeira felicidade. Eu acho que os ensinamentos do Sr. Lin foram bem efetivos. Não só eu ajudei ele a realizar seus últimos desejos, como ajudei o espírito da espada ainda em sua ascensão. Como esperado de você, Sr. Lin. Mesmo que ele esteja morrendo, ele finalmente pode voltar para sua terra e povo. Acho que é o melhor resultado para ele. Manda um de nada e aí desaparece. A consciência dele tá meio que no mar ali. Bom, acho que eu concluí a dungeon. No final das contas, eu fiz um bom trabalho, não? Porém, eu ainda não sei a verdade de tudo que aconteceu no passado. Porra, que pena. Essa é uma história construída no meu subconsciente. Eu não
devia ter alguns arrependimentos assim. Ele escuta alguém falando, me desculpa, meu rei. Ele olha pra trás e aí tem um monte de elfo. Essa é a única forma. E aí a gente vê uma memória. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir lutar contra a escuridão. Não temos outra escolha. O Candela fala, todos vocês merecem morrer, como vocês se atrevem? O povo fala, você realmente está disposto a assistir o reino élfico ser aniquilado? Você já não tentou isso antes? Aquele deus, o deus do abismo, ele é um ser invencível. Você falhou e não falhou? O Candela, é fácil falar, vocês nem conseguem ver ele. Os caras, é isso mesmo. O que a gente tá fazendo agora é a única forma de salvar o reino élfico. Meu rei, você tem que aprender a deixar as coisas irem. Pra sobreviver, um pequeno sacrifício tá tudo bem. A gente aprecia muito a sua gentileza, mas olha lá, todos eles são voluntários pra serem cobaias do reino élfico. Vai lá e pergunta, eles querem contribuir pro reino élfico com seus poderes. Você planeja desapontar toda essa vontade? O Candela corta a corrente ali do pessoal que pelo visto ia ser usado pra sacrifício. Pelo menos, não use crianças pra esses testes. Eu vou entrar na escuridão mais uma vez, não diga nada. Ah, Seren então volta com uma boneca no chão. Meu rei, você voltou? Ele, vocês mentiram pra mim? Por quê? A voz tá falando, me desculpa. Rei, você conseguiu? Não se preocupa. Você não precisa se preocupar. Você fez o certo. Meu rei, você realmente é um grande rei. Nós apenas não somos bons súditos. Me desculpa por te mostrar uma cara tão vergonhosa, mas você é tão gentil. Eu tenho certeza que vai concordar com o último pedido. Por favor, nos mate. Nossa, aí virou um bichão de carne. Então os elfos que o Candela comandava ficaram com medo da escuridão e fizeram pactos e experimentos. E no final ele teve que matar todo mundo porque todo mundo tinha sido corrompido. Ele então sobe um monte nevado ali e diz, eu sou Candela, o último rei do reino élfico. Eu tô disposto a desistir de tudo pela bênção das verdadeiras bruxas. Por favor, abençoem meu povo perdido. Deixem eles viverem. As bruxas respondem, tudo bem. Ele sorri, puxa a espada e crava no peito. E nisso o Protinha acorda lá no colinho da Silver que tá falando. Há quanto tempo? Nossa, olha esse quadro, que lindo, mano. Ela tá ali abraçando ele, coloca ele pra deitar nas coxas dela, tampa o olhinho e ele... Há quanto tempo? Tão macio aqui. Silver? Ah, você acertou. Parece que eu entrei no seu sonho sem querer. Aí ela, bom, pra ser exata, você que entrou no meu mundo dos sonhos. Aí ele, será que é porque a gente é amigo? Ah, se você tá dizendo. Aí o Prota, bom, por que eu sinto que você planejou tudo isso aqui? Aí ela, quem sabe? Vai gostar se eu disser que isso aqui é uma surpresa que eu fiz pra você? Aí ele, é claro. Aí ela, bom, então, eu tô sentindo aqui que você fez uma baguncinha nos seus últimos sonhos, não? Você parece estar mais cansado do que a última vez. O que foi que você acabou de ver? Ah, eu vi a história de um cara que se autoproclamou um criminoso. Aí a Silver, ué, você tá dizendo que ele se autoproclamou um criminoso? Quer dizer que você acha que ele não é um? Ô, Protinha, bom, é apenas minha opinião. Eu não conheço a verdadeira história. Será que você sabe a verdade? Ela, então, eu sei. Por quê? Você tá querendo saber sobre ela? Aí ele, ai que droga, fui descuidado. Os dois são existências do meu subconsciente. Óbvio que ela ia saber a verdade, né? Bom, ainda bem que ela tomou a iniciativa porque eu tô curioso. Ah, isso aqui não é ruim, né? Vou ficar aqui ouvindo histórias antigas de uma beldade nos meus sonhos. Eu acho que esse meu sonho aqui tá indo pra um lugar meio pervertido. Quero dizer, incrível. E aí fala, se você estiver disposta a contar, eu tô disposto a ouvir. Aí ela, bom, isso é uma história entre a segunda e a terceira geração. Naquela época, o que o Candela e o reino élfico tava encarando era um ser da escuridão. O poder opressor dele fazia com que qualquer um que entrasse em contato virasse uma mutação. Mas o pecado do reino élfico não foi só isso. A sua fraqueza e ganância também os afetaram. Eles tentaram controlar os poderes mutados, então começaram a fazer experimentos. Ou experimentos? Sim, experimentos. Eles fizeram um monte de amostras para achar uma forma de usar esse poder. Quando eles não tinham mais o que fazer, até mesmo os elfos inocentes viraram ratos de laboratório no reino élfico. Só que no fim, esse poder do abismo saiu do controle e uma grande quantidade de elfos entrou em uma mutação incontrolável. No final, o último rei tentou matar o deus para acabar com essa mutação, mas ele falhou. Então ele empunhou a espada contra o povo que uma vez ele protegeu.
Aí o Prota, bom, se esse é o caso, então quem enlouqueceu não foi o Candela, foi o povo, não? O Candela tava são o tempo todo, ele deve ter sofrido muito quando teve que matar seu povo. Aí ela, bom, um rei que mata seu próprio povo e traz aniquilação no seu reino já é um maníaco, não tem como você olhar de outra forma. Seu reino e seu povo já estavam acabados há muito tempo, até mesmo a alma do Candela se perdeu pra sempre. O Prota tampa os olhos ali por cima da mão dela, caramba, no final ele teve que carregar o pecado de todo o seu povo. É tão triste. Candela, o exilado, sua obsessão foi selada na lâmina sagrada que o matou. E aquele que o expulsou foi ele mesmo? Como rei absoluto, a culpa é dele por não ser capaz de proteger suas terras e súditos. Ele não queria ser resgatado e também achava que não poderia ser resgatado. Ele só estava disposto a aceitar a tortura sem fim. Ela fala, bom, não importa se ele é louco ou não. Agora, ninguém mais vai ajudar a limpar o nome dele. E ninguém vai acreditar nessa história toda. Todas essas coisas viraram cinzas de eras atrás. Não tem a mínima chance disso aí ser descoberto. O Prota, né? Pô, mas ele foi um bom rei. Pelo menos eu vou me lembrar disso aqui pra sempre. Por causa disso, ele até me deu essa marca aqui. Aí ela, bom, essa é a marca do rei dos elfos. Ele te deu por vontade própria. Se você conseguir achar o povo do reino élfico, eles estarão dispostos a ter você como rei. O Prota, até parece, pô, eu sou só um dono de livraria. Eu não ligo de cuidar dos meus livros, mas cuidar de pessoas, eu não quero acabar que nem o Candela, não. Aí ela, ai, Aileen, eu sei que você é preguiçoso, mas só que ela sente alguma coisa. O mundo dos sonhos tá desaparecendo. Mesmo que eu não queira, a gente vai ter que se despedir essa noite. O Protinha ali, né, se levanta pra dar uma olhada, ela, vamos testemunhar isso junto. Esse é o resultado do que o rei elfo quis proteger com toda a sua força. A terra e o reino que sobreviveram desde dezenas de milhares de anos atrás. Ela ainda tá mais viva do que nunca. O capítulo seguinte inicia com o Winston ligando pros caras avisando, prestem atenção, mantenham uma formação de combate número 1, fiquem calmos e não surtem. Só que, filho, os caras tá enlouquecendo. O que aconteceu? Eles viram o bicho? Foi isso? Tem uns malucos já entrando em mutação ali. E eles todos na vanguarda. Prestem atenção. Só que, filho, ninguém mais tá ouvindo. Isso é tudo. Procedam com cautela e executem as ordens. Esquece. É quase impossível pra esses caras executar alguma coisa numa circunstância dessas. Até agora, minhas costas estão cheias de suor frio. Qual foi? Aquele rei Candela. Ele é literalmente um deus da guerra. Ele pega de novo o celular. Quem ainda conseguir se mexer, se levanta e ajuda a limpar o campo de batalha. Tudo finalmente acabou. Já desliga, caraca. Esse tal do Lin parece ser pavio curto. O Joseph aparece, pô, isso aí é normal, meu velho amigo. Se um cão selvagem de repente invade o lugar que você vive e causa problema, é claro que teu humor só vai piorar. Winston, lá vem ele, irritante como sempre. Aí ele, bom, tu tá me dizendo que essas bestas do sonho de nível indescritíveis são cães selvagens e a gente é os cara bonzinho? Ele, amigo, você pensa demais. Isso tudo aqui, tu é apenas uma pulga. O Winston tá lá, seu maldito, tu acha que eu não vou fazer nada só porque eu sou mais fraco que você, né? Vou ensinar pra esse teu rosto velho aí a sensação de tomar 2 murrão na boca. Peraí, preciso me acalmar. Eu não posso ter um pavio tão curto assim. O Joseph então, bom, de qualquer forma, a gente finalmente terminou esse caso. Mas isso tudo ainda tá longe de acabar. A nossa divisão de inteligência tava procurando a origem desse ovo, só que não achamos nada. Seja lá quem foi que jogou essas bestas demoníacas em Nokin, eles são os verdadeiros inimigos. E aí, moleque, novo vilão entrando na cena. Quem que é esse maluco? O Winston dá uma encarada no Joseph pensando, quantos anos será que fazem desde que eu vejo o Joseph com um rosto tão confiante assim? Desde aquele dia. E aí a gente volta 10 anos atrás na Torre dos Instrumentos. O Winston tá chegando, Joseph! Ele, opa, veja só, senhor, meu velho amigo Winston, quão fácil será que tá a sua vida pra ficar me visitando assim no horário de trabalho? E pelo amor, seu maldito, tu mandou meus homens pra uma missão de novo sem minha permissão? Tu tá achando que é diversão aqui? Porque tu sempre causa problema pros meus caras. Tu vai ter que me dar uma explicação ou nem mesmo o conselho dos anciões vão te salvar. O Joseph tá, opa, calmou, Winston, a sua pressão vai subir, pô. Ele não muda de assunto, fala logo, o que tu tá querendo? O Joseph, vou te falar, já que você tá perguntando. Esses homens, você treinou eles muito bem. E assim como o seu treino pra eles foi muito útil, vir numa missão comigo vai ser um ótimo treino também, você não acha? O Winston, eu não tô nem aí pro seu método de treino, não, tanto faz, ó. Chega de falar disso, pega esses papéis aqui. Aí ele, caramba, isso aqui já é coisa demais. Aí ele, isso aqui é trabalho seu, só que tu fica empurrando pros outros, então cala a boca e faz logo. Aí ele, bom, falando disso, cadê a Dália? Ela não tá com você? Aconteceu alguma coisa? Aí ele, pô, nada demais, ela
ela só foi numa missão da torre ontem. Eles não me mandaram junto, então não era uma missão importante. Vendo a hora, logo ela deve chegar. Ai, eu já não vejo ela faz um tempão, tô ficando com saudade. Nosso aniversário de casamento tá chegando. Tô pensando em pedir uma folguinha pra relaxar com ela. Nisso, um cara abre a porta ali e vem correndo desesperado em direção aos dois. O cara ia falar alguma coisa, mas toma um susto ali, não consegue nem dizer o que tá escrito, a folha cai. O Joseph fica parado ali por um segundo, já pula e explode a parede. O Winston vai atrás dele, só que quando ele vê, o Joseph já tá voltando com a esposa nos braços, filho. O Joseph passa por ele e fala: Winston, me ajuda a tirar uma folga, eu tenho que enterrar minha esposa. Damn, filho. O Winston fica ali sem falar nada e o Joseph só vai. Um mês se passa e o Winston tá recebendo o relatório de uma missão. Tá, entendi, mas presta mais atenção na situação do Joseph. Tenta mandar mais gente pra ajudar ele nas suas missões se necessário. Sim, senhor. Aí ele: tá bom. Desde que a esposa faleceu, o Joseph tá muito instável. Ele nem saiu de casa durante todas as suas férias e passou a maior parte do tempo no quarto, sozinho. Ele tá torturando a própria mente, parecendo um prisioneiro. E agora que ele voltou pra torre, ele tá começando a treinar mais do que costumava, e enquanto tá indo nas missões como se fosse um robô. Todo mundo tá olhando como se ele ainda fosse a chama sagrada invencível, lutando bravamente sem medo da morte. Mas eu consigo ver, ele tá só tentando ultrapassar o limite entre a vida e a morte. O tempo parou pra ele desde aquele dia. Isso não pode continuar assim, eu tenho que achar alguma solução. Um cara entra... relatório! Aí ele... que tipo de piada é essa? Ele realmente vai lutar contra o Wilde sozinho? Aquele cara não é alguém que o Joseph possa derrotar. Pela espada santa, eu espero que nada aconteça. Ele então, né, entra na sala do Joseph. Joseph, você! Aí ele... Winston, por que você tá aqui? Eu tô só me preparando pra ir pra minha missão. Aí ele... Missão? Olha pra você, Joseph. Você devia agradecer de não ter perdido nenhum membro contra o Wilde. A Dahlia se foi há pouco tempo e você já tá assim. Como que ela vai descansar em paz com você agindo dessa forma? O Joseph, bom, então eu vou me juntar logo a ela. Já toma o socão do Winston. Que merda é essa, cara? A morte da Dahlia foi um acidente, uma tragédia, mas não foi culpa sua. Você não tem que ficar agindo igual um desesperado procurando uma missão pra morrer. Tu tá achando que se você fosse ainda mais forte, ia proteger todo mundo? Isso é impossível. Você só tá piorando tudo pra quem tá vivo perto de você. Escuta, Joseph, eu sei que você tá ferido agora. Tão ferido que tá querendo morrer o mais rápido possível. Só que você precisa viver e aguentar. Não importa o quanto doa. Cara, você não pode cair assim. Não importa o quão precioso algo seja. O que foi perdido já foi. Isso não é hora de pensar no que você perdeu, e sim no que você ainda tem. O que eu ainda tenho? Aí ele se lembra do momento em que ele encontrou o corpo da Dahlia. Joseph, não se culpa. Eu tô morrendo agora. Só me perdoa por deixar você cuidar da nossa filha sozinho. Aí ele tá lá: eu vou encontrar um jeito. Eu vou te salvar, eu juro. Por favor, você precisa aguentar. Aí ela: não desperdiça todo esse esforço. Eu já... Desculpa, eu só não pude ficar com você até o fim. Eu só esperava que a gente pudesse testemunhar aquela criança virando uma cavaleira. Dahlia... Não, Dahlia, você não pode. Eu te amo. E aí, filho, o Joseph só gritou pro céu. De volta com o Winston, eu ainda tenho a Melissa. Eu ainda tenho a Melissa. Ô, Winston, cara, foca em se recuperar por agora. E outra, não fica pegando um monte de missão. Eu trouxe isso aqui pra você. Demora o quanto for, mas se recupera. Tem alguém que ainda tá esperando por você. O Winston então sai do quarto. Espero que você volte a ser a pessoa forte que você já foi, meu amigo. Eu vou estar esperando esse dia. De volta no presente, ele... Caramba, desde aquele dia, já se passaram 10 anos, tanto tempo, e eu sinto que finalmente tô olhando para aquela chama sagrada invencível mais uma vez. Na torre secreta dos instrumentos, o vice tá enlouquecendo. Que merda! Aquelas bestas dos sonhos, malditas! Aquela criatura ainda falou de nada, depois de ter destruído todos os nossos canhões, como se estivesse zombando da nossa cara. O rei Candela não era tão frívolo em seus relatos. Quem fez tudo isso tá por trás da invocação dele. Aquele espírito heróico, ele destruiu tudo sem ajuda alguma logo depois de ser invocado. Isso quer dizer que a pessoa por trás disso vê a gente como insignificante. Que tipo de monstro foi esse que eu irritei? Alguém então abre... Quem tá aí? Um cara já aparece. Suas autoridades foram removidas devido a algumas violações das regras. E agora você está sob investigação. Não tente fazer nada engraçadinho, vice-presidente Andrew. É o outro vice-presidente da Sociedade da Verdade, Damon Iceburn. Eu acho que você já sabe o tamanho do problema que você causou dessa vez, né? O quanto a Sociedade da Verdade perdeu. O Angel, caraca, o cara que acabou de ser promovido já tá querendo usar essa oportunidade pra se livrar de mim? Eu não vou largar disso não. Preciso me acalmar, eu ainda tenho como virar o jogo. Não posso perder minha
elegância nessa situação. E aí, eu admito que tomei uma decisão errada, mas não há nada de errado com a razão do porquê eu tomei esses procedimentos. O meu único erro foi subestimar a força do inimigo. Você deve estar falando disso, né? Cara, tu não tem que me contar isso. Baseado na minha investigação, você estava interessado naquela livraria de classe 1, não é? E era até muito hostil a ela. O Andrew... e daí? Aqueles que invocaram a besta dos sonhos dessa vez são os remanescentes do Lobo Branco. O que isso tem a ver com a livraria? Cara, parece que você não sabe sobre isso ainda, né? A Torre dos Instrumentos acabou de contar pra gente. Aquele que invocou o Candela foi o dono da livraria. Logo, temos a acreditar que você tá fazendo tudo isso por puro egoísmo. Foi por sua causa que o amigável dono da livraria resolveu agir. Você que causou todo esse dano à Sociedade da Verdade. O Angel tá lá, que piada, eu já disse, você não precisa me falar nada. Você devia estar pensando em como você vai lidar com os problemas com os diretores. O Andrew tá lá, acabou? Só que aí um sinal toca. Todos os estudiosos da Sociedade da Verdade, prestem atenção, a fábrica está sob ataque. O Andrew olha pra ele. Eu me lembro que, quando um alerta de nível 1 está ativo, os funcionários, mesmo sobre investigação, mantêm seus cargos e precisam continuar fazendo suas tarefas garantindo que tudo funcione. Eu não tô certo, vice-presidente Damon? O capítulo seguinte, então, inicia numa caverna onde o pessoal da aranha tá reunido. A Azishu tá falando. Os lobos brancos estão mortos e minha vingança foi concluída. A coisa mais importante agora é pegar tudo que eles deixaram pra trás. Aqui está. Ela vai pisando ali no monte de gosma, um monte de coisa esquisita, sente um cheiro horrível e fala, meu Deus, eles ficaram se escondendo aqui tanto tempo, como é que aguentaram esse cheiro? Tem um monte de coisa quebrada. Aí ela olha ali o maior vidro e fala, bom, era provavelmente aqui que acontecia a incubação daquele ovo. O Max então aparece. Desculpe, senhorita, por fazer você esperar. Eu completei a tarefa que você me deu. Ela, Max, sua mão. Aí ele, tá tudo bem, mestre. Eu disse que eu ia fazer de tudo pra te ajudar. Felizmente, eu consegui. Isso aqui é o que os lobos brancos dominaram. A fórmula original do sangue amaldiçoado dos lobos da corte silenciosa. Aí ela, tudo bem. Você fez um ótimo trabalho, Max. Vai descansar, eu assumo aqui. Ela toca, então na caixa sai um raio ali que parece meio que negar. Aí ela, bom, pelo visto, essa é a arte da runa secreta dos magos brancos. Ô Max, senhorita, será que a gente pede ajuda do Sr. Roywood pra ir dar uma olhada? Talvez ele possua uma solução. Aí ela, Roywood, como ele é uma pessoa de honra do meu pai, eu devia pensar nele. Porém, o incidente com o Ryan me mostrou que a lealdade dos magos brancos não é garantida. Se um segredo como a fórmula do sangue amaldiçoado for vazado, as consequências seriam inimagináveis. E aí fala, bom, por hora vamos voltar, a gente pensa sobre isso depois, aqui é perigoso. Sim, senhorita. A Azishu sente então alguma coisa, calma aí. Tem a presença de alguém de rank destrutível aqui, quem que é? Uma voz no fundo então, você é impressionante, conseguindo detectar minha presença mesmo quando eu escondi completamente minha intenção assassina. Olha quem é, o Ackerman falando, prazer em conhecer. Não precisa entrar em pânico, senhorita G. Eu não sou seu inimigo. Eu só queria ver que tipo de pessoa é a promissora líder caçadora que eliminou os lobos brancos. As bestas dos sonhos estão se encarando ali, filho. Surpreendente. Essa dama parece ser jovem, mas seus olhos são afiados e sua respiração é calma. É como se ela fosse um lobo solitário encarando pacientemente sua presa. Sem dúvidas ela é uma caçadora excelente. E parece que tá prestes a atingir o rank destrutivo. Ele se levanta, caramba, pra chegar nesse nível tão jovem, seu futuro é bem promissor. Diferente daquele conspirador do Helix que só sabia manipular os outros. Era por isso então que o dono da livraria estava disposto a te ajudar. Aí ela... Você falou do dono da livraria? Alguém então chega, achei ela. Chefe, eu sou a Paula do primeiro esquadrão. O capitão e eu se juntamos em busca de sobreviventes. Aí o Ackerman, opa, e aí? As aranhinhas ainda estão vivas? Aí ela, ué, o que você tá aqui, veterano? Ele já fala, chefe, essa é a pessoa que salvou o Dorminhoco da Noite Pálida, o Sr. Oman. Aí ele, Minhoco? Azishu, bom, foi você que salvou, obrigado por proteger meus homens. Aí ele, bom, o nome é Ackerman Burton, o vigia da Noite Pálida. Esse aí sou eu. Não precisa agradecer, eu estava apenas cumprindo meu dever. O Ackerman já solta um sorrisinho e eu tô curioso. Que tipo de poder que o Sr. Lin te deu? Aí ela, ele me deu o poder de controlar o sangue amaldiçoado. Com esse poder, o futuro dos caçadores está nas minhas mãos. Aí ele, entendo. Então esse é o novo caminho que o dono da livraria mencionou. Ele não quis dizer um novo caminho só pra mim, mas pra todos os caçadores. Ninguém mais vai ser atormentado
tomado pelo sangue amaldiçoado ou destinado a enlouquecer. E aí, né, já fala: louvado seja o dono da livraria. Ele será o ser que salvará todos os caçadores. Meu pai, minha mãe, meus professores, todos morreram por causa do sangue amaldiçoado. E eu assisti seus corpos ficarem distorcidos, cobertos de olhos, de pelos, e eu não pude fazer nada. Só que agora, os caçadores, eles não vão mais ter que passar por essa dor. Se não fosse pelo favor do dono da livraria, eu temo que eu nem conseguia controlar minhas emoções nesse momento. Azishu, tudo ficará bem. Agora, o dono da livraria concederá aos caçadores um novo evangelho. Com sua bênção, nós renasceremos. Sim, o que o dono da livraria disser é a verdade. E foi assim que, enquanto louvavam o dono da livraria, duas pessoas que se encontraram pela primeira vez se entenderam muito bem e se tornaram irmãos de alma. Tá ali, meus mano, terminamos mais um. Eu vou terminar por aqui, porque agora se inicia um novo arco. Aí não faz sentido eu fazer 5 minutinhos do comecinho, não acontece, entendeu? Tá ligado? Já vamos deixar pro próximo. Então, meus manos, não esquece de deixar aquele like, ativar o sininho. Dali, fui!